Bem-vindo ao podcast da LS Jus. Hoje o nosso papo é sobre um assunto que, olha, mexe com a vida de muito aposentado, a revisão da vida toda lá do INSS. A gente sabe, né, que a coisa no Supremo Tribunal Federal deu uma complicada. Deu sim. Uma série de idas e vindas, né? Pois é. Mas assim, o material que a gente analisou está apontando para uma nova luz no fim do túnel, só que vindo de outro lugar, longe dos tribunais. Então, a nossa missão aqui hoje é destrinchar um pouco esse caminho alternativo que está surgindo lá no Congresso Nacional. Tentar entender o que esse projeto de lei propõe e, principalmente, o que isso pode significar na prática para quem está buscando um benefício mais justo, né? Ok, vamos organizar isso aqui. Para começar, vamos só relembrar rapidinho o que é essa tal revisão da vida toda, né? Boa. É basicamente aquela ideia de usar todas as contribuições que a pessoa fez para a Previdência na hora de calcular a aposentadoria, incluindo aquelas mais antigas, sabe? Anteriores a julho de 1994. Exato. Porque a regra atual muitas vezes acaba descartando esse período mais antigo. E isso prejudica quem, lá atrás, no começo da carreira, tinha salários maiores, que acabam não entrando na conta, né? Justamente. E a gente viu que a tentativa de validar essa tese na Justiça, bom, encontrou uns obstáculos bem grandes lá no STF, decisões complicadas. Pois é. Mas aí o que chama a atenção na nossa leitura é essa alternativa que está ganhando corpo no Legislativo. Um projeto de lei, especificamente o PL 1460 de 2023, uma proposta tentando resolver a questão por outra via, né? Um caminho pelo Congresso, então. Isso. E esse projeto, pelo que a gente viu no material, tem uns pontos bem estratégicos, eu diria. Primeiro, a abrangência. A ideia é que, se for aprovado, o direito ao recálculo valeria para todos os aposentados que foram prejudicados pela regra atual. Ah, interessante. Não só para quem já está com processo na Justiça. Exatamente. Esse é um ponto-chave que o material destaca. Seria algo bem mais amplo. Isso muda bastante o cenário, né? Porque tira a necessidade daquela batalha judicial individual. Precisamente. E o segundo ponto vai nessa linha. O processo seria mais direto. O reconhecimento do direito aconteceria pela via administrativa. Peraí, direto com o INSS, então. Sem precisar contratar advogado, pagar honorários sobre os atrasados. É isso que a leitura sugere? É exatamente essa a intenção que o material aponta. Simplificar para o segurado, né? Nossa, isso faria uma diferença enorme para o bolso e para a dor de cabeça de muita gente. Com certeza. E tem um terceiro ponto, pensando na questão fiscal, que sempre pesa, né? O impacto nas contas públicas. Como o projeto lida com isso? Bom, ele propõe um plano para pagar os eventuais valores atrasados, de forma parcelada. A leitura indica que isso é visto como uma maneira de tornar a proposta financeiramente viável para o governo, sabe? Diluir o custo ao longo do tempo. Entendi, uma forma de equacionar a questão orçamentária. Faz sentido tentar viabilizar assim. Então, o ponto central aqui, pelo que a gente entendeu da análise, é devolver para o segurado o direito de escolher a regra de cálculo mais vantajosa para ele. Uhum. Entre aquela regra de transição, que ignora o período antigo, e a regra que considera a vida contributiva inteira. É esse o coração do argumento destacado. Garantir o direito de opção. A pessoa poder ver o que é melhor no caso dela. E quanto ao argumento do custo, que sempre aparece? Olha, um ponto que o material bate bastante na tecla é que essas contribuições lá de trás, as anteriores a 94, elas foram de fato recolhidas na época. O dinheiro entrou nos cofres da Previdência. Ah, então não seria criar dinheiro novo, mas sim reconhecer o que já foi pago. Exato. A linha é essa: usar o histórico completo do trabalhador. O material posiciona isso como uma questão de justiça, não de criar despesa do nada. Faz todo sentido quando a gente pensa assim. É reconhecer a contribuição que foi feita. E aí, conectando isso com o cenário mais amplo, a análise que a gente fez ressalta muito a importância da mobilização social. A pressão dos cidadãos, dos aposentados, dos sindicatos, sobre os parlamentares é vista como crucial para o avanço desse PL lá no Congresso. Então não é só uma questão técnica de cálculo ou jurídica. Entra forte a parte política, a participação? Entra total. A perspectiva que o material traz é que não se está buscando um privilégio, sabe? Mas sim a correção de uma distorção histórica e o respeito pela trajetória de quem contribuiu a vida toda. Entendi. A leitura aponta essa via legislativa
como um caminho para reforçar a dignidade, a justiça social mesmo, para esses aposentados. Então, a mensagem principal que fica dessa nossa conversa, com base no que a gente analisou, é que a revisão da vida toda, ela não está morta, digamos assim. Não necessariamente. Talvez o palco principal da discussão tenha mudado de lugar. Saiu um pouco do judiciário e foi para o legislativo. Parece ser essa leitura, uma nova frente se abrindo. E o material que a gente viu realmente frisa, né? A importância de ficar de olho nesse PL 1460 de 2023, acompanhar a tramitação, cobrar um posicionamento dos deputados, dos senadores. Exato. A informação e a mobilização parecem ser as palavras-chave agora, segundo essa análise. E sabe, essa ênfase toda na mobilização popular como motor para essa pauta específica, isso acaba levantando uma reflexão interessante que surgiu da nossa análise. Qual? Bom, se a pressão cidadã, quando bem informada e organizada, pode ser tão decisiva para fazer avançar um tema como esse no Congresso, fica a pergunta, né? Que outras questões importantes de direito social, talvez até meio esquecidas, poderiam ganhar força e, de fato, avançar se houvesse um engajamento popular parecido? Uma boa provocação para a gente pensar. O poder da cidadania ativa no legislativo, né? Exatamente. Fica aí para o nosso ouvinte refletir também. Com certeza. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nessa análise sobre os novos rumos da revisão da vida toda. Continue acompanhando aqui os conteúdos da LIC Jus para se manter sempre bem informado sobre os seus direitos. Um abraço e até a próxima.